Boa noite, queridos, tudo bem? Convido a todos a se colocarem de pé. Vamos estar voltando os nossos pensamentos a Deus, que é digno de ser louvado. Senhor, nessa noite nós queremos, Pai, exaltar, engrandecer o Teu santo nome, porque só o Senhor, Pai, é poderoso, o Senhor, Pai, é tremendo, e nós queremos, Pai, por meio das nossas vidas, Pai, exaltar o Teu santo nome, que Ele seja glorificado em nossas vidas a cada dia, Pai. Receba o culto que prestamos aqui, no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém. Digno de glória e louvor. Você pode levantar suas mãos? Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti. Mais uma vez ele diz: digno de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, digno de glória e louvor. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, Senhor. Graça e paz, meus irmãos, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês, cada família aqui presente, e assim possamos celebrar o seu nome com alegria, porque digno de honra, digno de glória é o Senhor nosso Deus. Nós vamos fazer a leitura das Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. Nós leremos do verso 16 ao verso 25. E nesse trecho das Escrituras Sagradas, o Senhor Jesus, Ele nos aponta o preço do nosso discipulado, o que pode nos acontecer como seus seguidores e fiéis testemunhas do seu Evangelho. Ouçamos: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para me servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai a quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome.
Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Então, bendita seja a palavra de Deus, nosso alimento espiritual, nossa direção, nosso manual de fé e de comunhão com Deus. Deus nos abençoe. Vamos continuar louvando e bendizendo o Senhor. Ouvi contar a história de Jesus, o Rei da glória, que do céu desceu e aqui viveu, porque Ele quis salvar. Ouvi do sofrimento, Ele padeceu, sofreu, arrependido e confiante em Cristo Salvador. Jesus me dá vitória, vitória completa. Mostrou-me, comprou-me, com sangue redimidor. De coração amou-me, a petição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Jesus aqui curava, seu poder e amor mostrava. Aleijados Cristo fez andar, e aos cegos deu visão. Sou cura, teu Espírito em tortura. Minha alma então limpou e deu a salvação. Jesus me dá vitória, vitória completa. Mostrou-me, comprou-me, com sangue redimidor. De coração amou-me, na petição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Ouvi falar glorioso de Jesus meu Rei conosco. Preparou no céu e um dia ali com Ele habitarei. E no celeste coro cantarei assim a história ao meu Senhor e Salvador, pra sempre louvarei. Jesus me dá vitória, vitória completa. Mostrou-me, comprou-me, com sangue redimidor. De coração amou-me, na petição salvou-me. Vitória me assegurou, Jesus meu Salvador. Amém? Como é bom termos essa confiança da vitória que temos em Cristo Jesus. Vamos continuar, né, também nesse mesmo espírito, exaltando Ele, que é o digno, né, de ser exaltado. És tu,
Senhor, Pai, venha cada dia mais habitar em nós, que nós sejamos, Pai, servos e servas fiéis ao Senhor, que cumpramos, Pai, o chamado pelo qual o Senhor nos comissionou, e que nessa noite, Pai, o Senhor venha ministrar, Pai, aos nossos corações, a
tua palavra, que é a verdade, e que nós, Pai, sejamos edificados. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido as crianças para virem em frente. Vamos orar. Para que vocês possam, crianças, no culto infantil. Irmãos, vamos então orar. Vamos pedir a Deus que abençoe nossas crianças. Pai de amor, obrigado pela vida destas crianças. Elas são preciosas para o Senhor. O Senhor mesmo disse, Jesus, para que não as impeçamos de ir ao Senhor, porque para elas também é o reino dos céus. Abençoe estas crianças. O Senhor é poderoso para falar ao entendimento delas e para mover seus corações em direção a Ti e fazer com que elas tenham um coração que compreenda o desejo de andar contigo e servir ao Senhor e crescer em estatura, sabedoria e graça para com o Senhor e as pessoas à sua volta. Abençoa-nos, abençoa o culto infantil. Usa a liderança que vai estar conduzindo esse culto, para que elas possam adorar ao Senhor e serem aceitas pelo Senhor. Também a nós que aqui estamos, que vamos receber a Tua palavra. Fala conosco. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, a coisa mais significativa que poderia ter acontecido a nós foi receber de Deus uma nova vida por meio de Cristo. A decisão mais importante que fizemos foi de renunciar o nosso eu e tomar a nossa cruz com a disposição de seguir a Cristo. Ou seja, toda e qualquer dificuldade, todo e qualquer desafio, nós nos dispusemos a enfrentar por amor a Jesus, para segui-lo e para receber dele uma nova vida e poder fazer parte do reino dos céus como filhos de Deus. E não há nada melhor do que sermos filhos de Deus. E é muito importante entender que para sermos filhos de Deus, precisamos ter Jesus em nosso coração, crer nele e recebê-lo como Salvador e Senhor. É desta forma que Deus nos dá o direito de sermos seus filhos. E agora, viver para Cristo é um grande desafio. Longe de ser uma obrigatoriedade, é uma escolha que fizemos livremente no nosso coração, por ter compreendido o que o Espírito Santo nos ensinou, nos convenceu a respeito de Cristo e da vontade de Cristo para a nossa vida. De forma que seguir a Cristo é algo que eu e você fazemos com alegria. O Senhor Jesus disse assim: eu sou um bom pastor. O bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Eu conheço as minhas ovelhas e vou adiante delas, e elas me seguem. Elas ouvem a minha voz e elas me seguem.
Então notem que nós como crentes, nós como ovelhas de Cristo, nós nos seguimos. Nós não somos empurrados, nem arrastados. Nós o seguimos, porque o conhecemos. E conhecemos a sua voz, a sua palavra, a sua vontade. Mas isso, irmãos, nos coloca diante de uma batalha espiritual e também uma batalha terrena muito forte, ou muito fortes. Espiritualmente, existe uma batalha interior, dentro de nós, a nossa natureza carnal, lutando contra o Espírito Santo de Deus e o propósito de Deus que Ele tem para a nossa vida. E quem é que vai vencer? Aquele a quem alimentarmos melhor. Se andamos pelo Espírito Santo e vivemos pelo Espírito Santo, então a batalha é vencida pela fé em Cristo, para viver a nova vida em Cristo, o propósito de Deus para a nossa vida. E nós vamos produzir um fruto chamado alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, longanimidade, que é a paciência esticada, fidelidade. E não há nada que possa impedir esse fruto na nossa vida, uma vez que ele é produção de Deus em nós. Mas se em vez de andarmos pelo Espírito Santo e vivermos pelo Espírito Santo, dermos lugar à nossa natureza terrena e carnal, então nós vamos ter uma série de frutos que não é agradável a Deus. Brigas, mentiras, prostituição, imoralidade, homicídios, feitiçarias e uma porção de outras coisas que só ressaltam o nosso egocentrismo e uma vida separada de Deus. Então é uma batalha que existe dentro de nós. E por isso nós acabamos de cantar agora: Senhor, encha-nos do Teu Santo Espírito. E Jesus prometeu que se pedíssemos a Ele, Ele nos daria o Espírito Santo. E nós já temos, porque é impossível que sejamos crentes em Jesus Cristo sem o Espírito Santo na nossa vida. Se alguém não tiver o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, ainda não pertence a Jesus. É pelo Espírito Santo que recebemos um novo nascimento que Jesus nos dá. Nascer do Espírito. Ter uma nova vida baseada no Espírito Santo conduzido a cada um de nós. Mas também há outra batalha. No momento, nós vivemos num país onde há liberdade de expressão de fé. Nós não somos proibidos de crer em Cristo. Nós não somos proibidos de nos reunir para adorar a Deus. Não temos uma proibição de testemunhar de Cristo para as pessoas. Ainda temos essa liberdade em nosso país. Mas há países que não existem estas liberdades de expressão da fé, do testemunho dela e de se reunir publicamente às vistas da sociedade para poder adorar esse Deus. Há países fechados ao Evangelho. E aqui no texto que a gente leu, Jesus está falando de um tempo de grande dificuldade em testemunhar do Evangelho e em viver a fé do Evangelho. Testemunhar dele e viver a vida com ele, ou para ele. Isso aconteceu, em parte, no começo da igreja.
houve muita perseguição aos primeiros cristãos. Mas Jesus também nos ensinou na palavra dele que nos últimos dias haveriam tempos tão difíceis quanto aqueles que foram enfrentados no começo. Porque as pessoas não suportam ouvir o Evangelho, porque o Evangelho traz liberdade de consciência, liberdade de expressão. O Evangelho traz um sentimento de responsabilidade pessoal, de consciência política, religiosa, não para ser um politiqueiro ou um mero religioso, mas alguém que tem o conhecimento da palavra de Deus para um comportamento moral adequado para refletir o caráter de Deus. Isso incomoda. E por outro lado, muitas religiões não suportam ver o progresso do Evangelho na vida das pessoas, então tem que perseguir, porque é uma competição religiosa, não um empenho de anunciar a verdade, de viver a verdade e de servir a Deus por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Não há consciência disso, há apenas consciência religiosa e de partidarismo religioso. Então, nos últimos dias, haveriam tempos difíceis como esses que Jesus falou e que os discípulos enfrentaram. Muitos dos discípulos deram suas vidas para poder testemunhar de Cristo e para poder viver a sua fé em Cristo. Nós podemos citar aqui o exemplo de Estevão. Ele foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele estava testemunhando de Cristo quando a mensagem que ele estava pregando, que era a verdade, incomodou os judeus tradicionais, como os fariseus. E eles então, movidos de ira, de inveja, acusaram Estevão de profanação e de heresia. E quando Estevão, em sua defesa, vai dizer que eles estavam errados, que eles estavam se opondo a Deus, eles então, trincando os dentes de ira, o condenaram à pena de morte. Mas é interessante que um julgamento mentiroso, injusto, com uma pena injusta, com uma pena de morte dada para Estevão, morte por apedrejamento, é incrível que isso foi não um ato de derrota para Estevão, nem de ter calado a voz de Estevão, porque o seu testemunho continua vivo ainda hoje, está impresso nas páginas das Escrituras Sagradas do livro de Atos dos Apóstolos. Mas Estevão foi um vencedor, mesmo tendo dado a sua vida por causa de Jesus. Ele teve então comparecer perante as autoridades religiosas do Sinédrio. Muitos seriam açoitados nas sinagogas judeus. Muitos seriam levados aos tribunais, como Jesus aqui mencionou. Muitos seriam levados à presença de reis e governadores, como aconteceu com o apóstolo Paulo, e ele mesmo apelou para ser julgado pelo próprio imperador romano César. Mas ele teve oportunidade de falar para o rei Agripa e para muitas outras autoridades. Paulo pregou o Evangelho para toda a guarda pretoriana e muitos se converteram a Cristo. Então, o que parecia ser uma derrota é uma vitória na vida destes homens. Quais foram as últimas palavras de Estevão, meus irmãos? Ele tem uma visão de Cristo assentado no seu trono de glória, e ele então diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
encerrou a sua carreira terrena, mas ele entrou na continuidade da sua carreira eterna com Cristo. Jesus, ele disse que a gente não deveria temer aqueles que podem matar o nosso corpo, mas não podem matar a nossa vida espiritual. Não pode destruir o nosso espírito. E que deveríamos ter sim o temor de Deus, o respeito por Deus. Importa obedecer a Deus. Então esse é um preço que nós temos que pagar. Primeiro, de uma luta interior, uma luta com cada um de nós contra o pecado, contra o orgulho ou a soberba da vida, contra os instintos da nossa natureza carnal que sempre puxa para o pecado, nos arrasta para as coisas terrenas e pecaminosas, contra Satanás, contra o próprio mundo. Então temos essa batalha e temos agora que permanecer firmes e leais a Cristo diante das perseguições que possamos sofrer, ou até mesmo diante da judicialização da nossa fé, porque dependendo do testemunho que você der de Cristo, você pode ser processado e vai ter que comparecer perante o juiz em tribunal humano. O que você vai dizer em sua defesa? Jesus disse: não fique preocupado, porque o que vocês vão falar pelo Espírito do vosso Pai que habita em vós. Porque você está ali como um discípulo de Jesus, como um cristão que serve a Cristo. Então o Espírito Santo vai lhe dar a palavra do seu testemunho a respeito de Cristo, para que estas autoridades e os gentios ou os não convertidos dentro do povo de Israel possam ouvir a respeito do Evangelho. Importa que o Evangelho seja pregado. Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Estas foram as declarações de Pedro e João para as autoridades religiosas judaicas, quando lhes impuseram uma lei de mordaça para não pregar a Cristo, porque isso os incomodava. Então, temos um preço, irmãos, a pagar como discípulos de Cristo. E viver para Jesus significa viver então na contramão do mundo. Porque os princípios e valores do reino de Cristo, a vontade de Deus para a nossa vida, são diferentes dos princípios e valores do mundo, que não são os valores de Deus. Princípios e valores do reino de Cristo são celestiais, representam o caráter de Deus para a nossa vida, representa o estilo de vida da vida eterna que recebemos de Cristo para viver para a glória de Deus. Já princípios e valores do mundo são sempre tendentes para o mal, sempre tendentes para a desobediência e a rebelião contra Deus, porque é a exaltação da carne e não a submissão a Deus e ao propósito de Deus. Então, o que a palavra de Deus nos diz a respeito do mundo? O que Jesus falou? O mundo jaz no maligno. O próprio maligno diz: todos os reinos do mundo estão nas minhas mãos. E ele disse isso para Jesus na tentação. A terra e o mundo como planeta pertence ao diabo? Não, pertence a Deus, porque ele não fez. Mas pessoas e o estilo de vida pessoal que não correspondem aos princípios e valores do caráter de Deus são diabólicos, estão sob a influência dele, estão sob o controle dele. E ele disse que os reinos do mundo estão em suas mãos, e a palavra de Deus diz: o mundo jaz no maligno. Jesus disse que o mundo não crê nele, o mundo não ama, e desta forma o mundo também não aceita e nem ama os que creem em Cristo, porque assim como perseguiu a ele, a Cristo,
também perseguirão aqueles que são seus discípulos. E Jesus nos falou tudo isso para que tivéssemos plena consciência da nossa decisão em segui-lo livremente e fielmente, perseverando na nossa fé e na nossa lealdade para com Ele. Mesmo que temos que entregar a nossa vida em sacrifício pela nossa fé em Cristo. O que ele diz em Apocalipse 2,10? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Olha, eu digo para vocês, meus irmãos, que é uma vergonha quando alguém que se diz um cristão, ele está sendo levado a um tribunal por causa de um mau testemunho, ou porque ele desonrou a Cristo, ou cometeu alguma falcatrua, porque isso não é o papel do cristão ou do discípulo de Jesus. Mas se ele está perante o tribunal porque ele crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, se ele está perante o tribunal porque ele está dizendo que Jesus morreu para os pecadores, para salvar aqueles que nele creem, e dizer para as pessoas: creiam no Evangelho, recebam a Cristo, porque Ele veio ao seu encontro para te buscar e te salvar. E se por isso, ou porque por uma vida de retidão que vivemos em Cristo, estamos ali, isso vai ser uma grande honra. Poder padecer por causa do nome de Jesus não é vergonha alguma isso, mas é preciso estarmos prontos a esse sacrifício. Irmãos, muitas pessoas, diante do aperto de preservar a sua própria vida, renegam a fé que um dia eles ter depositado em Cristo. E o que Jesus está dizendo? Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo vai falar com vocês, vai dar a vocês a palavra no abrir da sua boca. E por outro lado, a gente não está só nessa batalha. O Espírito do Senhor está conosco, Jesus está conosco, o Pai Eterno está conosco. Então, se hoje, em tempos de liberdade, temos liberdade para nos reunir, liberdade para pregar o Evangelho, liberdade para poder sermos crentes em Jesus Cristo, aproveitemos dessa liberdade e falemos de Cristo às pessoas, fazendo discípulos para Jesus. A escolha, meus irmãos, de viver para Jesus significa negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e segui-lo. Essa é a nossa escolha. Eu escolhi abrir mão da minha vida para receber uma nova vida que é a vida de Cristo quando eu viver. Eu escolhi enfrentar todos os desafios e dificuldades por amor de Cristo. O apóstolo Paulo ele diz assim, a respeito de tudo que ele enfrentou por amor de Cristo. Ele diz: eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Trago em mim as marcas do Senhor Jesus. Ou seja, eu não fui participante apenas da glória que Jesus me ofereceu na sua salvação. Eu também sou participante das suas aflições quanto às perseguições e punições que eu recebi em meu corpo por causa dele. Paulo diz que foi 3 vezes açoitado com varas, recebeu várias quarentenas de açoites, naufrágios, apedrejamento, prisão, tudo por amor a Cristo. E ele diz: olha, eu já aprendi a estar contente em toda circunstância com tudo.
porque eu posso todas as coisas por meio daquele que me fortalece. Então, meus irmãos, quanto ao mundo, nós amamos as pessoas e queremos que elas também, como nós, tenham um encontro com Jesus e recebam-o como Salvador e Senhor de suas vidas. Nós amamos as pessoas, nós não amamos o tipo de vida do mundo e nem queremos agradar o mundo, mas nós queremos poder testemunhar do reino de Cristo ao mundo, porque amamos as pessoas. Amamos pessoas que entendem a nossa fé e nos aceitam, mas amamos pessoas que não entendem a nossa fé e nos aborrecem ou nos odeiam. Tudo fazemos por amor a Cristo. E o amor de Cristo molda os nossos relacionamentos interpessoais. E não importa se as pessoas vão ser cordiais comigo, eu serei cordial com elas. Se elas me cumprimentam ou não, eu as cumprimentarei. Se elas vão me querer bem ou não, mas eu haverei de querer bem nelas. Nunca irei retribuir o mal com o mal, mas vou sempre retribuir tudo com bem. Bem com bem e o bem pelo mal que eu recebi. Porque o amor de Jesus me constrange, isso me impulsiona, me leva a viver e agir desta forma. Então, irmãos, o que Jesus falou aqui no texto que lemos? Eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. E por que nós estamos aqui neste mundo como ovelhas no meio de lobos? Para viver para Cristo, para testemunhar de Cristo e para fazer discípulos para Jesus. Ele mandou que fizéssemos isso, ide e pregai o Evangelho a todas as pessoas, toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Ele mandou que fizéssemos discípulos para Ele. Então, como ovelhas no meio de lobos. E vocês sabem que ovelha é o prato predileto do lobo, né? Então, por isso Jesus ele falou o seguinte: sejam simples, sejam prudentes como a serpente e simples como as pombas. Precisamos ter uma vida de prudência, uma vida sábia, mas uma vida humilde ou simples. Porque o nosso foco é Cristo. A glória não é um holofote virado ou voltado para mim mesmo, mas a glória é o nosso holofote focando a pessoa de Cristo e o reino de Cristo, para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado. E com certeza, minha honra ou glória são decorrentes da honra e da glória que Cristo possui e compartilha comigo, compartilha com você. Esta é a sua honra, esta é a sua glória. Mas se estamos no mundo como ovelhas no meio de lobos, precisamos ser prudentes. Olha por onde você anda, pensa no que você fala, veja o que você está fazendo, haja sempre por meio de Cristo e em nome dEle, segundo o caráter dEle, para que o reino de Cristo e a sua vontade sejam visíveis na sua vida. E para que as pessoas, quer ouçam, ou quer deixem de ouvir, quer aceitem ou quer rejeitem o Evangelho, elas saberão que houve um discípulo de Cristo no meio delas, e são indesculpáveis perante o tribunal de Cristo no último dia. E você terá feito o seu
papel de cristão. Você terá cumprido a sua missão como discípulo de Cristo, ou discípulo. Jesus, irmãos, ele disse para sermos cautelosos com as pessoas. Acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Você pode cultivar amizade com todas as pessoas, mas saiba que confiar a sua vida a elas não pode ser uma coisa que você vai fazer. Você deve confiar a sua vida a Deus. Você não deve confiar em você mesmo, na sua autossuficiência, porque você não é autossuficiente. Você pode até ter uma independência, mas ela será sempre uma interdependência. Porque todo poder pertence somente a uma pessoa, pertence a Deus. Porque o poder, a honra e a glória pertencem ao Senhor. E se você confia em você mesmo ou em você mesma, você vai fracassar por causa da sua natureza humana pecaminosa. E a palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Não é confiando no homem, é confiando em Deus. Então, aqueles que podem transparecer uma verdadeira amizade, seja cauteloso, seja cautelosa, para que você não seja apanhado, apanhada de surpresa, e ser arrastado aos tribunais, por causa da sua fé. Hoje, qualquer coisinha estão judicializando. Hoje a política está judicializada. Porque não se votou ou não se determinou o que uma minoria quis, então vão para os tribunais. Então vivemos hoje numa instabilidade jurídica. E nós precisamos de um ponto de referência. Para nós é Deus acima de tudo. Para a nação é a Constituição brasileira. E nós não temos que assumir uma posição política, simplesmente política, para defender política ou políticos. Nós temos que estar aqui em testemunho de Cristo, para servir a Cristo e viver neste mundo político, jurídico, social, o reino de Cristo, segundo o caráter de Cristo, ou o caráter de Deus. Amando as pessoas, mas não amando o estilo de vida pecaminoso delas. Jesus então nos manda ser cautelosos por causa de homens incrédulos e perseguidores cruéis, que nos levarão aos tribunais e requererão a punição de nossa fé. Mas Jesus disse também outra coisa que pode ser assustadora para nós: né? Seremos odiados de todos por causa do nome dele. E aqui ele inclui família. O irmão entregaria o outro irmão à morte. Veja que não é apenas a um tribunal para julgamento e condenação de uma pena de prisão, de morte. Um irmão entregaria outro irmão à morte. O pai ao filho, entregando o filho para morrer. Filhos se levantando contra os seus pais e os
matando. Tudo em nome de Deus e em nome de uma religião. Então o Senhor Jesus, ele disse assim: olha, se vocês forem perseguidos em um lugar, fuja para outro lugar. Ou seja, ele disse que poderíamos evitar a perseguição indo de um lugar para outro, onde pudéssemos preservar a nossa integridade espiritual, moral, física, sem confrontação física. Porque o cristão, ele não vai lançar mão de armas para defender a sua fé. As nossas armas, como disse Paulo aos Coríntios, as nossas armas não são de natureza terrena. As nossas armas não é uma arma de fogo. As nossas armas não é uma arma cortante como uma espada ou uma faca. As nossas armas são poderosas em Deus, são armas espirituais, armas da verdade. E nós poderemos morrer pela verdade. Poderemos ficar presos pela verdade. Poderemos perder tudo o que temos conquistado de bens terrenos por causa da verdade. Mas o que Jesus diz? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E antes que todo o horror se abata sobre os seus discípulos, ele estaria de volta. Ou seja, antes que vocês percorram todas as cidades de Israel, então o Filho do Homem virá. Claro que aqui nós temos uma referência não apenas de perseguição e de sofrimentos terrenos para o presente, para quem está enfrentando já essa situação, ou porque poderemos enfrentá-la mais adiante, mas ele está falando aqui de coisas do fim, já que ele está falando da volta dele. E esta é uma verdade. Então, os intérpretes da Bíblia se dividem, né, entre os que acreditam que antes do juízo final haverá um arrebatamento e a igreja estaria livre da grande tribulação. Mas há também os intérpretes que dizem que vamos passar pela grande tribulação. Afinal de contas, vamos ser arrebatados antes, vamos passar pela grande tribulação. Irmãos, essa é uma resposta difícil de ser dada. Porque sobre as coisas do fim, as últimas coisas, elas não ficaram tão determinadas como deveriam ser, como nós queremos. Notem que quando Jesus disse para os seus discípulos, um pouco antes da vinda do Espírito Santo e o começo da igreja, ele diz: olha, permaneçam em Jerusalém. Ele estaria voltando para o céu naquele dia. Ele diz: permaneçam em Jerusalém, até que dos céus vocês sejam revestidos do poder, porque vocês vão receber o poder do Espírito Santo, que virá sobre vocês, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e os confins da terra. Aí alguém pergunta: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? É nesse tempo que vamos ter a inauguração do reino celestial e eterno? Ele diz: não nos compete saber tempos e épocas, que o Pai tem reservado para o seu próprio poder, mas vocês vão ser minhas testemunhas. Ou seja, esta é uma prerrogativa do Pai, no momento do Pai, como Ele tem determinado e como Ele vai fazer. O que vocês têm que se preocupar é: vivam a fé, testemunhem dessa fé e esperem por esse dia. Agora, se vamos passar ou não pela grande tribulação, irmãos, isso pode ser preocupante para quem se preocupa com o sofrimento, mas não deve ser relevante para que sejamos fiéis ou não.
para que paguemos o preço de sermos discípulos de Jesus ou não. Porque independentemente da tribulação dos últimos dias, ou de sofrimentos, prisões e punições que possamos sofrer, independentemente disso, precisamos ser firmes em nossa fé em Cristo, permanecermos fiéis a Ele, vivermos para a sua glória e estarmos dispostos até mesmo a morrer por amor de Jesus. Então esse é um preço que temos que pagar. É fato que não queremos sofrimento nenhum, não queremos tribulação nenhuma, mas que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, e que sejamos prontos a viver e a morrer por Cristo. Como a palavra de Deus diz, se vivemos, para Jesus vivemos. Se morrermos, para Jesus também morremos. De forma que, se vivemos ou se morremos, nós pertencemos a Cristo. E nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero ler esse texto que se encontra em Romanos, no capítulo 8, do versículo 35 ao versículo 39. Romanos, capítulo 8, do versículo 35 ao versículo 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E que Deus nos ajude e nos conduza, caso tenhamos que passar por perseguições, sofrimentos, angústias, nos ajude a sermos firmes, constantes e abundantes na obra dele, sermos fiéis e vencedores por Cristo, que é o nosso Salvador e Senhor. Amém? Amém? Irmãos, paguemos o preço do nosso discipulado. Se agora, em tempos de liberdade, não valorizarmos as oportunidades que temos de viver a nossa fé e de proclamá-la, nos dias difíceis, vai ser mais difícil fazer. Mas que Deus nos ajude hoje a viver a nossa fé e a compartilhá-la, para sermos fiéis a Ele e nos prepare para o dia final, o dia do nosso fim. Amém? Então nós vamos orar, e após essa oração estaremos dando por encerrada a nossa reflexão desta noite. Pai de amor, obrigado pela sua palavra que falou no nosso coração, que nos advertiu quanto ao preço a ser pago pelo nosso discipulado. Que o Espírito Santo esteja nos conduzindo, nos ajudando, nos iluminando com a tua verdade e nos fortalecendo em Cristo para uma vida fiel a ti. Pai, ajuda-nos a conservarmos na nossa fé, a sermos perseverantes e a não aceitar os padrões mundanos dessa vida pecaminosa deste mundo, mas fortalecer os princípios e valores do seu caráter na nossa vida e de podermos viver em intimidade com o Senhor. Dá-nos a vitória sobre todas as tentações e provações às quais estamos entregues todos os dias.
para que o teu nome seja glorificado, para que a tua igreja seja santa, irrepreensível, sem nenhuma mácula e gloriosa em Cristo Jesus. E que o Senhor Jesus volte, que o Senhor venha e faça o juízo final, conforme o Senhor tem preparado, no tempo do Senhor, mas guarda-nos no teu nome para esse dia de encontro com Jesus, seja pela nossa morte, seja pela sua volta, ou quando havermos voltar juntos com Ele. Guarda-nos no teu nome. É no nome de Jesus que eu oro e glorifico a ti. Amém.